Paz, Jesus, irmãos. Amém? Que a graça de Deus seja sobre cada um de nós, nos ajudando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Que bênção, os irmãos do Cajamar vieram hoje, maravilha, né? Glória a Jesus, fico feliz pelos irmãos. Né? Os irmãos estão acompanhando pela live, tem os irmãos ali de Pernambuco, né? Tem os irmãos, o Douglas, Jéssica, Leonardo, lá de Pernambuco, Beberibe, olha que bênção. Né? Que Deus abençoe, seu irmão Antônio, enfim, os outros irmãos estão assistindo também. O Senhor derrame graça, poder e virtude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar um instante. Enquanto isso, vocês podem abrir em Atos, capítulo 2. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer e nos animar, Senhor Jesus, neste momento, pois precisamos do Senhor operando dentro do nosso ser, apagando todo o passado e nos revestindo do novo homem que vive segundo a graça de Deus. Toma posse do nosso ser, Senhor Jesus, e nos ajuda a prosseguir, Senhor Jesus, e andar, Senhor Jesus, conforme a tua vontade. Opera com poder, com graça, com sabedoria sobre nossas vidas e nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a crescer, Senhor. A crescer, Senhor, em suas mãos. Nos ajuda, Senhor Jesus, a nos colocar diante do Senhor e a aprender de ti, Senhor. Coloca nossos corações diante do Senhor, nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Coloca, Senhor Jesus Cristo, nosso entendimento na sua presença para compreender, Senhor Jesus, qual é a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aqui em Atos, capítulo 2, versículo 36, a palavra vai dizer assim. Atos 2, versículo 36. Aqui o apóstolo Pedro, né, ele está pregando, né, ele está ali em Jerusalém. Em Jerusalém está acontecendo uma festa. E essa festa lá de Jerusalém é chamada Festa de Pentecostes, né, que significa 50 dias, né, os 50. E nessa festa foi onde o Espírito Santo foi enviado para habitar para sempre com os cristãos. Então foi um dia muito importante. E quando isso acontece, quando o Espírito Santo vem sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos discípulos que ali estão, então ele faz uma pregação, né, onde ele começa a trazer ali a profecia que acontece lá em Joel, e começa a trazer essa revelação, essa profecia, onde diz que o Espírito havia sido derramado sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, né, sonharão vossos velhos. Então, ele faz uma pregação, e aí começa a falar sobre Jesus Cristo, né, começa a falar que Jesus foi morto e era necessário ser morto para salvar os homens. Então ele começa a trazer toda uma pregação, né, ali para aqueles homens que estão ali, né, que eram de várias partes fora de Jerusalém. E aí no versículo 36 vai dizer assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Deus fez Jesus ser Senhor e Messias, Cristo. Então, quando eles ouviram essa pregação, o versículo 37 vai dizer assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Veja, depois que eles ouviram a pregação, depois que eles ouviram a mensagem, depois que eles ouviram a palavra, aqui está dizendo que eles compungiram em seu coração. O que é compungir? Veja, o coração deles ficaram compungindo. Que palavra é essa? O que significa isso daí? O Tom daqui a pouco já vai falar para nós ali. Compungir, irmão, o coração. E aí Pedro vai dizer: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados
e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então a pregação estava dizendo que era para eles se salvarem. Eles estavam dizendo: vocês são perdidos, vocês precisam se salvar dessa geração perversa. Então a geração que a gente vê até hoje, ela é perversa. Porque é uma geração que não quer Jesus, é uma geração que não quer Deus. É uma geração que quer apenas Jesus para abençoar eles. A geração que existe hoje é para quê? É para que as pessoas sejam só abençoadas. Você vai ser abençoado. Você vai ser, como sempre costumo dizer, né? A pessoa ela é rica, a pessoa é pobre, ela quer ser rica, a pessoa está sozinha no mundo, ela quer arrumar um namorado, a pessoa ela só quer as bênçãos, ela não quer um compromisso com Jesus. Ela não quer um compromisso com Cristo. Veja, irmãos, vamos ler de novo. Quando eles ouviram a pregação, versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram seu coração. O que é compungir? Compungir, picar, furar, atormentar a mente profundamente, agitar veementemente, emoção de tristeza, aflição, penetrar. Ou seja, o que é compungir? Compungir é conseguir mexer no seu coração. Significa que quando eles ouviram essa pregação, eles não ficaram sossegados. Quando eles ouviram a pregação, eles não ficaram tranquilos. Quando eles ouviram a pregação, eles não ficaram assim: tá bom, legal. Não foi isso que aconteceu no coração deles. Quando eles ouviram a mensagem do Evangelho entrou como se fosse uma espada no coração deles. Compungir o coração é como ele falou, é como furar, é como picar. É como deixar o coração, entre aspas, desassossegado, sem paz. Aflitos. Alguém aqui já assistiu ou já leu O Peregrino? Quem já assistiu O Peregrino? Um desenho, um filme. Lá conta a história de que um homem que morava na cidade da destruição. O Peregrino, irmão, é o segundo livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. Depois da Bíblia vem esse livro chamado Peregrino. E lá é um homem chamado cristão que mora numa cidade da destruição. E quando ele descobre a Bíblia, ele começa a ler. E quando ele começa a ler a Bíblia, ele fica apavorado. Ele fica aflito. Ele fala: meu Deus, e agora? Como é que eu faço para sair dessa cidade da destruição? Como é que eu faço para me salvar? E aí ele tinha um fardo nas costas dele, enorme, um fardo enorme nas costas dele, e ele não sabia ficar livre daquele fardo. Aí chega um homem chamado evangelista, evangeliza ele, mostra para ele o caminho, pede para ele: vai por esse caminho, está vendo aquela luz lá embaixo, longe? Vai naquela luz que você vai encontrar a solução para o seu problema. Vai naquela luz que você vai encontrar a salvação. E aí aquele homem andou e começou a andar até chegar aos pés da cruz, onde aquele fardo cai das costas dele, ele recebe uma armadura, ele recebe um selo, e ele segue a sua viagem até a cidade celestial, até a Jerusalém. Então a vida do cristão, ou melhor, um coração, quando ele ouve a mensagem do Evangelho, o coração dele deve compungir, ou seja, tem que se sentir tocado. Deus precisa conseguir furar a parede do coração. Precisa quebrantar a parede do coração do ser humano. Então, quando uma pessoa ela é tocada pela palavra, ela é tocada pelo Evangelho, o coração dele fica compungido. Começa a bater mais forte, a mente dele começa a trabalhar, a mente dele começa a buscar: e agora o que eu posso fazer? E agora o que eu faço? Quando você conheceu o Evangelho, eu falei, quando eu conheci o Evangelho, quando eu entendi, quando eu ouvi a pregação, eu falei: meu Deus do céu, quer dizer então que existe 2 deuses na Bíblia? Quer dizer então que tem 2 leis na Bíblia? Tem 2 palavras, 2 águas, 2 pães, tem um maná, tem um pão no Novo Testamento, tem rios de água viva em Jesus, tem um poço de Jacó lá atrás, tem uma mentira, tem uma verdade.
Tem uma lei dada pelos anjos, tem outra aqui que é dada por Jesus. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Então meu coração já buscou o quê? Sair de tudo aquilo que não prestava. Quando eu entendi o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não fiquei pensando, vou empurrar com a barriga, vou deixar para depois. Não, o meu coração ficou compungindo, foi tocado, foi furado. Eu senti, a minha mente começou a procurar e a buscar o quê? Como poder ser livre da lei, como poder ser livre dos anjos, como poder ser livre do Deus do Antigo Testamento, como poder ser livre dessas coisas. Porque eu sabia que tudo estava no Novo Testamento, então procurei o que? Ajuda. Eu fui também para alguém e disse assim, o que farei agora? O que eu posso fazer? Eu quero sair. Se o mundo é a destruição, se o mundo vai ser destruído, se o mundo vai ser aniquilado, se o mundo vai perecer, se eu tenho que sair das obras da lei, se eu tenho que sair das obras do pecado, então o que eu faço? Então procurei ajuda. Eu pedi socorro. Eu falei, eu preciso agora da ajuda de alguém. Por quê? Porque eu não queria e não quero ir para o inferno. Não quero perecer na mão de Satanás, dos anjos caídos. Então o coração fica o quê? Compungindo. Ele não fica sossegado, ele não empurra com a barriga. Ele procura ajuda. Então nesse momento, esses homens, quando ouviram a mensagem, perguntou, versículo 37, ouvindo eles isto, compungindo em seu coração, ou seja, eles não ficaram sossegados, eles não ficaram em paz. Eles queriam uma solução naquele momento, já que eles acabaram de ouvir tudo isso, e agora o que eu faço? Então perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E agora eu vou fazer o quê? Aí Pedro fala, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. O que aconteceu com eles? O que eles fizeram? Versículo 41, todos juntos, 1, 2, 3. Está baixinho, irmão. O Douglas não está ouvindo lá. Vamos ler mais alto? 1, 2, 3, irmãos. Três 3.000 almas receberam de bom grado. O segredo está onde? É receber de bom grado. Quando uma pessoa recebe de bom grado, ela recebe a mensagem. O coração está compungindo, está aberto. Quando o coração está aberto, irmão, ela vai receber a mensagem do Evangelho. Recebe a mensagem de Cristo. Você vê que quando o coração não é compungido, a pessoa ela não consegue receber a mensagem. Ela não recebe de bom grado. Ela recebe a mensagem mais ou menos. Ela recebe a mensagem até uma certa parte da sua vida, mas não na sua vida toda. E o Evangelho vem para que nós possamos receber em toda a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Porque o coração está compungindo, está sendo picado, está sendo tocado, está sendo ferido naquele momento. Está sendo quebrado naquele momento. Está sendo exposto naquele momento. Está desassossegado naquele momento. Ele precisa do quê? Fazer como eles fizeram. O que faremos? Então a pessoa, quando ela vê que ela está perdida, ela vê que a palavra falou com ela, que Deus falou com ela, e ela sabe que ela se perdeu, ela sabe que ela está a caminho do lago de fogo, ela sabe disso. Aí o coração fica compungindo. E aí ela vai procurar o quê? Ajuda. E esses homens aqui receberam de bom grado. Então o segredo está onde? Quando a pessoa ela recebe de bom grado do seu coração a palavra do Evangelho. E eles vão fazer o quê? O arrependimento. Qual é o passo de uma pessoa que recebe a palavra de coração? Qual é o passo? O primeiro passo é arrependimento. Quando eu conheci o Evangelho, eu pertencia a outra igreja. Era evangelista lá. Cuidava de jovens lá. Quando o meu coração foi compungido, foi tocado, foi quebrantado, eu falei, o que eu faço, irmão? Aí o irmão falou para mim assim, renuncia a tudo e começa de novo. Eu falei, eu aceito essa proposta.
Eu renuncio que era evangelista, eu renuncio o batismo, eu renuncio a antiga igreja, eu renuncio o antigo batismo, eu renuncio tudo. Porque eu quero conhecer Jesus de verdade. Eu não pensei 2 vezes, fui lá e renunciei quando foi me dada a proposta. Por quê? Porque eu queria me arrepender, eu queria mudar os meus pensamentos, eu queria ser salvo. Ser salvo. Arrependimento é o quê? Uma mudança de mente, uma mudança de coração. Então o evangelho só funciona mediante o quê? O arrependimento, a mudança. Então o coração ele é compungido. Você quer ver uma outra? Aqui em Atos mesmo, capítulo 8. Capítulo 8. Felipe está pregando aqui para o eunuco etíope, né? Versículo 35 diz assim, 8:35. Então Felipe, abrindo a boca, começou nessa escritura, lhe anunciando a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um pé de água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito, se creres que de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e descesse ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e batizou. Quem é que apelou aqui para o batismo, irmão? O eunuco. O eunuco falou, como é que é? Jesus, é assim que tem que ser? É assim que tem que ser? Então eu quero me batizar agora. Ele não ficou titubeando. Ele não ficou pensando, na próxima quem sabe. Porque o coração dele estava o quê? Compungido, quebrantado, tocado, desassossegado. O que era mais importante para ele? Continuar a viagem? O que era mais importante para ele? Seguir a vida dele? Não. O que é mais importante aqui? Eu quero essa aliança com Jesus. Essa aliança com Jesus é mais importante do que qualquer outra aliança. Então eu quero batizar. Porque o coração dele estava o quê? Compungido. Ele desejava. Aqui mesmo, um pouquinho mais para frente aí. Capítulo 16 logo, por causa do... Senão aperta no horário, né? Capítulo 16. (16, 13) diz assim: no dia de sábado saímos, aqui é Paulo e Silas, né? No dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falando às mulheres que ali se juntaram, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficarei ali. E nos constrangeu? Isso. Quer dizer, Paulo chegou pregando para essa mulher, o que aconteceu? Ela recebeu de coração. E o que aconteceu com ela? Ela foi e se batizou. Depois desse caso, Paulo e Silas, eles são presos. Olha o versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. E aconteceu que, recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés do tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para mim? Ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Ele pregou a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e foi batizado, ele e todos os seus. Qual foi a pergunta do carcereiro? Versículo 30. Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Porque o coração dele estava o quê, irmão? Compungindo. Estava quebrantado. Desejando. Querendo o quê? A salvação. Hoje, irmãos, os corações eles se tornaram extremamente endurecidos. Muito endurecidos. A pregação do Evangelho chama nós para o arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mente. A palavra vai dizer lá em Mateus, capítulo 3. Abram aí. Mateus capítulo... Não, você está aí. Está em Atos ainda? Atos 17. Antes que... É uma passagem interessantíssima ali. Atos 17, versículo 30. Olha que interessante, irmãos. Abra aí, Tom, você vai. Mateus 3,8. Ele vai ler um pequeno versículo, não precisa abrir lá, não. Vocês, Atos 17. Tom, Mateus 3. Atos 17, versículo 30, irmãos, diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se... Então Deus ele não leva o tempo da ignorância, mas agora Ele quer que todos os homens façam o quê, irmão? Se arrependam. Mateus 3,8, o que diz aí, Tom? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Repete, irmãos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então a palavra chama-nos para o arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente. Esse arrependimento acontece não só depois que você conhece Jesus, mas durante uma vida toda. Porque durante uma vida toda a gente precisa mudar a nossa mente. A nossa mente ela vai sendo mudada até aquele dia. Não é que eu me converti hoje, eu não preciso mais mudar a minha mente. A minha mente precisa ser transformada a cada dia. Os apóstolos foram mudando a sua mente, Paulo foi mudando a sua mente, eles foram sendo aperfeiçoados. É ser aperfeiçoado aonde? Na mente. É no coração. Essa mudança na mente, ela é necessária na vida de um cristão. Para que as coisas não saiam do trilho, para que as coisas não se desviem, para que as coisas não vão para o lado do abismo. É necessário a nossa mente ser mudada todos os dias. Mediante o Espírito, mediante a palavra de Deus. Então, aqui mesmo, Mateus, aqui ó, Atos 19. Interessante a passagem aqui que eu vejo. Isso. Atos 19. Versículo 17. Olha só, irmão, o que é Mateus 3:8, nós lemos, quer dizer, o Tom leu, produzir frutos dignos de... Então quer dizer que todo arrependimento precisa ter um fruto. Se uma pessoa diz que serve a Jesus, então automaticamente ela passou pelo arrependimento. Se ela passou pelo arrependimento, então vai aparecer o fruto desse arrependimento. É impossível dizer, eu sirvo a Jesus, mas não há um fruto desse arrependimento. Não há o fruto dessa mudança de mente. Estar em Jesus significa que a minha mente mudou. E agora eu preciso revelar e mostrar qual é a mudança que passou pela minha vida. Porque como nós lemos no primeiro texto, Atos 2:37, o coração ele vai ser abalado. É um choque tão grande da palavra que a minha mente passa a ser mudada. Depois que você conhece o Evangelho, não tem como mais a sua mente ser a mesma. Você pode morar aqui, você pode morar lá em Pernambuco, você pode morar em qualquer outro lugar, a sua mente não é mais a mesma. Agora você vai crer, você vai entender, você vai ver Jesus da forma correta. Olha aqui um exemplo de arrependimento. Atos 19, versículo 17, diz assim: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, no Novo Testamento só tem um nome que é engrandecido:
não é Maria, não é José, não é Jeová, é Jesus. Só tem um nome no Novo Testamento que é engrandecido: Jesus. E é isso que vai ser até o fim e eternamente. Versículo 18, irmãos. E muitos dos que tinham crido, olha só, vinham confessando e publicando os seus feitos. Quer dizer que quando a pessoa ela creu em Jesus, ela tem ações, ela tem atitudes, ela se move. Uma pessoa que crê em Jesus, ela não é estática, ela não é parada, ela não fica morta, ela não é morna. Uma pessoa que crê em Jesus, ela começa a ter ações, porque a sua mente muda. O seu coração é compungido, ele não fica sossegado até fazer aquilo, até ir para Ele, até se voltar para Cristo. Não é mais o mesmo coração, não é mais a mesma cabeça, não é mais a mesma mente. Veja que eles creram, vamos ler de novo, todos juntos agora, irmão, versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus. Olha o versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam uma montanha de 50.000 peças de prata. Então eles pegaram todas, olha, agora eu sou de Jesus, o que nós vamos fazer? Esses livros aqui, ó, tudo mundano, esses livros aqui, ó, que é tudo do diabo, de feitiçaria, de magia negra, de bruxa. Olha, vamos pegar e vamos tacar fogo em tudo. Vamos fazer isso escondido, não vamos levar publicamente. Para todo mundo ver que a gente não serve mais essas coisas. Eu vou expor isso para todo mundo. Ele via confessando publicamente: agora eu sirvo a Jesus, eu não sirvo mais a deusa Diana, eu não sirvo mais esses demônios, eu não sirvo mais os anjos, eu sirvo a Jesus. Ou seja, eles não ficaram parados. Eles demonstravam, o fruto que eles demonstravam era um só: de servir a Jesus. Porque a mente deles era o quê? Transformada, era mudada. Então um cristão hoje em dia, eles não são mais transformados, porque eles vão para a igreja e os seus corações hoje não são compungidos, não são tocados. Então hoje os cristãos eles vão continuar nos seus pecados, dentro das igrejas. Mas a gente não pode ser assim. É a hora que vocês falam amém. Por quê? Porque nesse momento, irmão, quando ouvimos a palavra do evangelho, ela tem que tocar no meu coração, tem que tocar na minha alma. Se eu sou um cristão de boca suja, eu falo: meu Deus, a minha boca tem que ser santa. Se o meu coração é malicioso, maldoso, eu falo: meu Deus, meu coração agora não pode ser mais assim, a palavra tem que compungir meu coração. Eu não posso ficar em paz com o meu pecado, eu não posso ficar em paz com a minha velha natureza, eu não posso ficar em paz com meus maus pensamentos, eu não posso ficar em paz com a minha velha natureza, eu não posso ficar em paz com aquilo que desagrada a Deus, porque o meu coração está compungindo. Meu coração agora está dentro de mim gritando, dizendo: meu Deus, e agora eu preciso da sua ajuda, o que eu faço? Como eles fizeram. Então esse coração que Deus espera de nós, não é um coração que entra ano e sai ano e continua a mesma coisa. Não, Deus espera de nós um coração que grite, que clame, que peça a Ele ajuda, que queira ser diferente, que queira ser transformado, que queira ser usado pelo próprio Deus, que seja usado pelo Espírito Santo, que seja guiado por Ele. Esse é um coração compungindo, desejando, querendo. Então nós temos que lutar, irmãos, de todo o nosso coração para fazermos dessa forma. Em saber que a nossa vida ela precisa ser mudada. Tem uma profecia lá em Ezequiel 36. Então, irmão, quando o nosso coração ele está compungindo, desejando ardentemente a transformação, isso é maravilhoso. Então a gente não pode permitir, irmão, que o nosso coração se endureça. Amém, irmãos? Não podemos permitir que o nosso coração se endureça. Então vão vir lutas, tribulações, tentações, angústia, deserto. Para quê? Para que o seu coração e o meu coração permaneça do mesmo jeito que está. E não podemos, temos que deixar o Espírito agir em nós. Nós queremos mostrar, assim como Zaqueu, assim como aqui em Atos 19, assim como Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que Zaqueu faz? Ele se arrepende. Ele diz: eu vou dividir metade da minha fortuna, e a quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é o quê? Mudança de mente, mudança de coração.
Então nós temos que aprender com o Evangelho. O nosso coração precisa ser tocado. O nosso coração não pode ser endurecido. Eu não posso permitir que o meu coração continue duro para o Senhor, duro para a palavra, para o Evangelho. Se eu sou uma pessoa ruim, dura de coração, maligna, maldosa, eu não posso ser mais daquele jeito. Se as minhas palavras são sempre duras, gostam de ferir, de matar, de machucar, de maltratar, eu preciso transformar essas minhas palavras. Eu preciso que as minhas palavras sejam saudáveis, sejam agradáveis, como diz a palavra lá em Colossenses capítulo 4. Eu preciso que a minha mente, se ela só pensa besteira, agora eu tenho que ter pensamentos puros, como diz Filipenses capítulo 4. Se as minhas mãos faziam coisas erradas, agora elas têm que ser instrumentos de Deus. Se os meus pés faziam coisas erradas, agora ele tem que fazer coisas certas. Se os meus olhos olhavam para as coisas erradas, agora os meus olhos têm que olhar para as coisas certas. Se os meus ouvidos ouviam coisas mundanas, ouvia fofoca desse mundo, agora eu tenho que ouvir as coisas do Senhor Jesus. Eu preciso ser instrumento de Deus. Meu coração agora não pode ficar sossegado com o pecado. Tem que se entregar a Deus. Porque a promessa, a profecia que foi feita através de Ezequiel, ela é muito forte. Uma vez eu estava lendo a história sabe aquele prêmio Nobel? Sabe quando o pessoal recebe? Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Física. Vocês já viu esses prêmios que o pessoal recebe? Esse cara, ele viveu em 1800 e alguma coisa. 1850, 1860, por aí. Ele fabricava, irmãos, explosivo. O pai dele fabricava explosivo e ele seguiu esse ramo de explosivo. Então tudo que ele fazia era o quê? Bomba para explodir. Nas minas, nas guerras que tinha na Rússia, ele fazia bombas. Só que as bombas antigamente era muito perigosa. Então as pessoas às vezes quando iam armar a bomba, o explosivo, explodia na cara deles, eles morriam. Então uma pessoa que vivia fabricando bombas, vocês acham que eles eram queridos, que eles eram amados? Não, eles ganhavam dinheiro em cima da morte de muitas pessoas. Então esse cara uma vez, ele fez um explosivo que explodiu uma mina, ou um lugar, não me lembro o que era agora, que explodiu e até o irmão dele veio a falecer. Não sei o que lá, das quantas Nobel também. Aí a notícia que apareceu no jornal foi: o Senhor da Morte morreu. Fizeram uma crítica, falando que era mais ou menos o Senhor da Morte. Só que não foi ele que tinha morrido. Quem tinha morrido era o irmão dele. Mas quando ele leu aquela notícia, ele falou: meu Deus, é isso aqui que o pessoal pensa de mim? Quando eu morrer, vão colocar na minha lápide lá: o Senhor da Morte foi, graças a Deus. É isso que vão colocar aqui na lápide da minha sepultura? Então isso fez com que a mente dele mudasse. Então o que ele deixou no testamento dele? Foi ele que descobriu a dinamite, que é um outro explosivo, menos perigoso, tudo. O que ele deixou lá no testamento dele? Que 94% da fortuna dele, que era bilhões e bilhões, fosse destinada apenas para pessoas que promovessem a paz. Foi aí que surgiu o Prêmio Nobel da Paz. Só que o Prêmio Nobel da Paz veio de um cara que, através da invenção dele, matou muitas pessoas. Só que quando ele viu que todo mundo detestava ele falou: vou mudar de ideia, vou mudar, vou fazer de outro jeito. Então ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou fazendo explosivos, bombas, e muitas pessoas morreram, falou: agora eu vou dar esse dinheiro aqui para quê? Para que as pessoas sejam salvas. A promover o quê? A paz. Então ele mudou a cabeça dele. Não tem nada a ver com Jesus, com salvação, só estou dando um exemplo. Para nós, a profecia diz assim, Ezequiel 36, versículo 24. Ezequiel 36, versículo 24, diz assim, e vos tomarei, isso aqui é profecia, meus irmãos. No Velho Testamento, os profetas, muitas vezes, eram usados por profecias, como diz Hebreus 1, versículo 1. Aqui em Ezequiel 36, 24 diz, vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. A profecia vai dizer nações, que ele vai tirar das nações, vai tirar dos países, e vai trazer para um lugar só. Países, nações, está falando do quê? De outras religiões, das pessoas que vivem em outros lugares, as pessoas que estão envolvidas em tantas outras coisas, tanta espiritualidade que existe aí. Vai tirar de todos esses lugares, vai congregar em um só lugar, que é o quê? O reino de Deus. Versículo 25.
e espalharei água pura sobre vós, e ficareis, e de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos... Aonde que a água pura é derramada, irmãos? Só no Novo Testamento. João 15:3 diz o que lá? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 7:39 diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então a profecia está dizendo que a água pura seria derramada sobre as pessoas e elas ficariam purificadas das imundícias. O que significa isso? João 12:43 diz que quando o espírito imundo tem saído do homem. Então o homem ele tem o quê? Muita imundícia na vida dele. O espírito imundo sai da vida do homem, mas deixa jeitos, manias, vontades, desejos, fica tudo lá dentro. É preciso a água pura ser derramada na vida do ser humano, para limpar a sua mente, para limpar o seu coração. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26, irmãos, todos juntos. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Quando que isso acontece? No Velho ou no Novo Testamento? Novo Testamento. Lá em João 3 diz, é o novo nascimento. Quando a pessoa passa pelo novo nascimento, ela nasce da água e do Espírito. Quando a pessoa nasce da água e do Espírito, ela recebe um novo coração, ela recebe um novo Espírito. Versículo 27, e porei dentre vós o meu Espírito, e farei que andeis. Quer dizer que sem o Espírito Santo, a gente não consegue andar. Então veja, irmãos, 2 Coríntios capítulo 7, vamos terminar aqui. Então a profecia vai dizer o seguinte, irmãos, a profecia vai nos ensinar que a gente recebe um novo coração. Um novo coração serve para quê, irmão? Para pensar coisas velhas? Um novo coração serve para quê? Para sentir as coisas velhas? Lógico que não. Quando eu me converti, vocês acham que eu era apaixonado por coisas? Eu era apaixonado por muitas coisas. Eu não podia ouvir assim, meu Deus do céu, olha, estou ouvindo aqui um jogo do meu time. O meu coração já ficava o quê? A 1000 por hora. Eu não podia ouvir uma corrida de Fórmula 1, que o meu coração ficava a 1.000.000 por hora, mais do que futebol. Eu apaixonado por isso. Hoje eu não ligo. Mas isso foi na hora? Não, não foi na hora. Isso foi com o tempo. A água pura foi sendo derramada, eu fui trocando os meus pensamentos por outros, os meus sentimentos por outros, de Cristo, e vai ficando livre. A questão é que quando a pessoa ela vem para Jesus, ela se envolve com Jesus no início, depois ele abandona Jesus no meio do caminho, dentro da igreja. Aí o coração não busca as coisas mais de cima, não se envolve com as coisas de cima, não se envolve com o louvor, não se envolve com a palavra, não se envolve com mais nada. Aí as coisas do mundo começam a entrar tudo de novo. Os desejos ficam cada vez maiores, as vontades maiores, os envolvimentos com as coisas deste mundo maior, os envolvimentos com as coisas deste mundo maior. E o evangelho vai ficando de lado. Ou a televisão, ou sei lá o que mais. Existe cada coisa, a palavra diz, useis desse mundo, mas não abusando dele. Ou seja, tem um limite que a gente pode usar do mundo. Tem um limite que a gente pode usar das coisas desse mundo. Há um limite para os nossos desejos. Você pratica muitos desejos seus? É lógico que eu pratico. Eu jantei agora. Você acha que eu alimentei que vontade? A minha ou a de Jesus? A minha? A minha. O meu estômago. Mas tem um limite para isso, não tem? Tem. Eu posso fazer muitas coisas para mim, mas tem os limites que o Espírito vai me instruir. Vai falar.
Então o meu coração novo é para buscar as coisas novas, é para desejar coisas novas, é para querer coisas novas, coisas que são de cima. Novas, Novo Testamento. O Evangelho, o Espírito. Então aqui, em 2 Coríntios capítulo 7, diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito. 2 Coríntios capítulo 7, o Tom não falou, o Tom é terrível. Fazia tempo, né, Tom? Versículo 8, diz assim, 2 Coríntios 7, 8. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco. Então Paulo está dizendo, olha, eu corrigi a pessoa, eu não fico feliz. Paulo está dizendo, eu não fico feliz em corrigir uma pessoa, eu fico triste, porque a pessoa fica triste, eu não quero ver o irmão triste. É o que ele está dizendo. Não tem aquela pessoa que corrige e fica batendo no peito? Eu corrigi mesmo. Eu corrijo mesmo porque eu falo a verdade. Porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou frito. Tem gente que é assim. Corrijo mesmo. Porque comigo é assim, eu sou o verdadeiro. Olha o que Paulo está dizendo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo. Embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento. Continua, irmãos. Pois fosses contristados segundo, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera o que, irmãos? Para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera. Então, quando você se entristece segundo Deus, você não vai ficar, me arrependi, que pena que eu me arrependi, não era para ter me arrependido. Meu Deus, eu era um adulto, mas agora não sou mais, que tristeza. Não, eu deixei de ser, graças a Deus, eu deixei de ser prostituto, deixei de ser viciado, deixei de ser isso, deixei de ser aquilo. Então a pessoa ela se arrepende do seu pecado, do seu erro, e Paulo está dizendo, isso vai ser uma maravilha para a sua vida. A tristeza segundo o mundo gera o quê? A morte. Você vai ver que as pessoas no mundo elas ficam tristes, tão tristes, que elas vão lá e querem se suicidar. É a tristeza que gera o quê? Morte. Toma um remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ficar alegre, remédio para comer. É um monte de remédio. Tentando controlar a tristeza do mundo. Então as pessoas elas têm uma tristeza do mundo, mas não querem ter a tristeza de Deus, que é se arrepender dos pecados. Continuando aqui, irmãos. Onde eu estou? 11. Aí Paulo vai falar o fruto do arrependimento. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados, quer dizer, produziu alguma coisa em vocês. Olha o resultado disso. Aí ele diz, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puro nesse. Então Paulo está dizendo, olha, o fruto de vocês é isso aqui, ó. Quem conhece a história de Coríntios, primeira carta de Coríntios, o que acontecia lá? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aconteceu o quê? Brigas, intrigas, invejas, não é? No capítulo 4 lá, os irmãos estavam se pegando ainda. No capítulo 5 lá, o cara estava tendo prostituição. No capítulo 6, o irmão estava colocando outro irmão na justiça. No capítulo 7 lá, estava tendo prostituição. No capítulo 8, estava comendo carne sacrificada a ídolo. E por aí vai, a lista é enorme. Capítulo 9, eles desprezavam Paulo. Então era muita. Capítulo 11 lá, eles comiam uma ceia, um atropelava o outro lá, ninguém se respeitava. Então Paulo está dizendo, olha o que produziu em vocês. Aí ele está dizendo, olha, que apologia, ou seja, vocês estão defendendo a fé agora, vocês estão defendendo a verdadeira fé. Apologia é o quê? Defesa da fé. Defesa. Olha que apologia, que indignação. Por que indignação? Porque eles não aceitavam mais aquele pecado lá de 1 Coríntios 5. Olha, o cara está se deitando aí com a mulher dele, com a mulher do pai dele, com a madrasta dele. Para com isso aí. Então eles ficaram indignados. A gente não pode mais concordar com esse pecado. Para com isso. Que temor. Ou seja, que temor porque eles ouviam a palavra, eles queriam obedecer a palavra. Tinha reverência agora de Deus.
coisa que eles não estavam tendo. Que temor, que saudades. Por que saudade? Saudade porque eles não tinham saudade de Paulo. Eles tinham saudade, que nem fala, tem saudade de Cefas, tem saudade de Apolo. Agora eles estavam com saudade de Paulo. Que zelo. Por que zelo? Agora eles estavam tendo o quê? Cuidado com a igreja, zelo com a igreja, para que não houvesse as coisas erradas dentro da igreja. E o outro qual que é? Que vingança, ou seja, correção. Agora eles estavam aplicando ali a correção quando era necessário. Então, irmãos, tinha muito que vos dizer, mas o tempo não deixa, né? Vamos terminar por aqui. Então, irmãos, o evangelho é aquele que nos chama para o arrependimento, mas o arrependimento ele vai funcionar como? Quando o coração ele estiver compungindo, desejando. Então, irmãos, que nós possamos permitir-se receber a palavra de Deus em nosso coração. Amém? E mudar, e não deixar em hipótese alguma o nosso coração se esfriar. Se a gente vê, irmão, que nós estamos concordando, que o coração nosso estiver ali desejando, se o nosso coração ali está ali não se importando com o pecado, amém, irmão? Não estou falando de doutrina de homens, não, pecado. Sabe, o nosso coração já não almeja a palavra, não almeja o evangelho, não almeja mais comunhão, não almeja mais essas coisas espirituais, sabe? A gente só está com a mente voltada para baixo. Então a gente tem que falar, meu Deus do céu, me ajuda, o que eu posso fazer? Se volta para Deus. E Deus é aquele que pode nos ajudar. Ele morreu com o braço esticado, irmão, para receber a gente. Amém?